Vamos começar aqui agora a gravação do nosso 16º episódio. Vocês devem ter reparado aí que a gente ficou um tempinho sem gravar. Foi porque a NBB teve que paralisar por conta da piora da pandemia no Brasil. Eles eram paralisados, voltaram na última semana e a gente está voltando a gravar hoje. Vai ser o último episódio antes dos playoffs, inclusive o que a gente vai falar sobre hoje. Nós vamos dar uma analisada na temporada das equipes, ver as nossas previsões, não exatamente, mas assim, o que a gente esperava, o que a gente não esperava. E aí a gente vai comentar o que a gente espera dos playoffs e quais são as nossas previsões, mais uma vez, como já tem costume de fazer aqui. Eu queria só destacar também, mais uma vez, a pandemia piorou e, pelo que a gente já comentou aqui, eu posso dizer que eu estou falando por nós três, que não deveria estar acontecendo esporte ainda. Eu tenho a opinião até menos rígida do que eu tinha antes, porque é uma coisa que tira o estresse da cabeça das pessoas, mas ainda assim coloca muito em risco, né? Mas isso aí a gente deixa para depois, a gente já comentou aqui, já fez nossas partes, estamos todos em casa. E queria apresentar quem está comigo hoje, como sempre, estamos aqui comigo o grande Igão. Se apresenta aí, Igão, vai lá. Fala galera, boa noite primeiramente, Igão na voz aqui. Um bom dia para quem estiver assistindo a gente gravado. Estamos aí para mais um episódio. Feliz, que eu tô demais pela vitória do Mengão ontem, mas do basquete vocês sabem que eu sou do time basquete, então não tem clubismo. E é isso aí, vamos para cima mais um episódio. E além do Igão... Lembrar vocês só um momento, esqueci daquele momento lá do marketing, lembrar vocês aí de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, deixar o subscribe aí na Twitch e seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente lá no Twitter, né, @podcast_3, no Instagram é @podcast3, tudo junto, e no YouTube o nosso canal é podcast3, o íconezinho da bolinha laranja que vocês já conhecem. Vai lá, Dani. E além do Igão, temos aqui o famosinho do Twitter, que também está muito feliz, né? Não vou dizer por quê, porque eu não sei se ele quer revelar, mas acho que quer sim, ele vai falar com vocês aí. Seja bem-vindo, Guilherme. Tão feliz que eu tô um pouquinho sem voz, né? Então até por isso eu vou falar um pouquinho menos hoje. Vou deixar a bronca com os meus dois amigos aí. Mas eu tô feliz porque deu a lógica em Minas Gerais. Venceu o time maior, venceu o que tem mais camisa, venceu o que a camisa pesa mais, venceu o que tem mais título. Então eu tô muito feliz, eu tô bem tranquilo hoje. Tô suave na nave. É muito bom vencer os caras. Então, mas enfim, mas hoje estamos aqui pra falar de basquete. Então vamos falar de basquete. Já deu sua provocada aí no rival, tem que ser assim mesmo, clássico é clássico, tem que provocar, ganhou, tem que provocar e tem que saber ser zoado também, né? Mas, como o Guilherme bem disse, vamos falar de basquete agora. Já tá tudo definido, na verdade. O único que tem chance de mudar uma coisa é o Fortaleza, mas ele precisa tirar uma diferença de saldo de quase 80 pontos, o que é praticamente impossível. O Fortaleza não vai vencer por 80 pontos de diferença, nem se for WO, porque se for WO a vitória é por 20 pontos de diferença, então é 20-0. Então já tá tudo definido. Faltam 3 jogos que vão ser jogados amanhã. Falta Pinheiros e Campo Mourão. As duas equipes não têm mais chance de classificação para os playoffs, se eu não me engano, é isso mesmo. O Bauru e o Cerrado Basquete se enfrentam amanhã também. O Bauru está classificado. O Cerrado, infelizmente, não conseguiu. Eu tinha cravado aqui por clubismo que o Cerrado ia conseguir classificar, porque eles nos seguiram no Twitter. Mas eles pegaram uma sequência muito difícil. Eles pegaram Flamengo, Pinheiros, Bauru e Paulistano nesses últimos 4 jogos. O Pinheiros, que era um jogo fácil, que era um jogo para eles vencerem e tentarem conseguir a classificação para os playoffs, que eles precisam de 2 vitórias para se classificarem. Mas acabaram perdendo para o Pinheiros, que não tinha mais chance de classificação já, e infelizmente não disputarão os playoffs da temporada. E o último jogo da temporada vai ser Fortaleza e Paulistano, as duas equipes já classificadas. O Paulistano conseguiu garantir a 4ª colocação e vai direto para as quartas de final, e o Fortaleza está ali no meio de tabela e vai participar das 8ª de final. Falando nisso, então, eu vou passar aqui agora rapidamente pela classificação do campeonato. O Flamengo assumiu a liderança, manteve a liderança do início ao fim do campeonato, na verdade. Foram uma campanha histórica, igual ao Bauru de 2014, com a melhor temporada da história, o melhor recorde de vitórias e derrotas da história. Foram 28 vitórias e apenas 2 derrotas. As derrotas foram para São Paulo e Corinthians. Seguido por Minas em segundo lugar,
com 26 vitórias e 4 derrotas, uma ótima temporada também para a equipe mineira, que acabou sendo eliminada ontem da Liga das Américas e perdeu a chance de fazer a final contra o Flamengo, que acontece amanhã, contra o Flamengo vai enfrentar o Real Estelí da Nicarágua, na Nicarágua. Em terceiro lugar, tem o São Paulo, que teve uma boa temporada também, um pouco abaixo do Flamengo e do Minas, foram 23 vitórias e 7 derrotas. O paulistano, que conseguiu cravar sua vaga para as quartas de finais direto, uma surpresa na temporada, ainda tem um jogo a jogar e por enquanto tem 21 vitórias e 8 derrotas. E essas são as 4 equipes que vão direto para as quartas de finais. Daqui a pouco a gente vai explicar para vocês como é que vai funcionar o playoff do NBB. Só vou terminar de passar a classificação aqui e a gente já conversa sobre isso. Em quinto lugar vem o Bauru, que também tem um jogo para jogar exatamente contra o Cerrado. Foram 18 vitórias e 11 derrotas, eles estão em quinto lugar. Em sexto, o Corinthians conseguiu fazer um belo segundo turno e se recuperar, apesar da sacanagem que fizeram com eles no primeiro turno, ao forçar a equipe a jogar com vários jogos de Covid. Eles perderam 2 jogos do WO e o outro eles perderam por falta de jogadores em quadra, né? Eles não conseguiram jogar bem. Corinthians que tem 17 vitórias e 13 derrotas. E agora, a partir daí, nenhuma equipe teve um recorde positivo, ou todas tiveram mais derrotas do que vitórias, ou empataram o número de vitórias e derrotas, como foi o caso do Franca e do Mogi, em sétimo e oitavo, respectivamente, com 15 vitórias e 15 derrotas. Outra equipe que pode chegar a esse recorde de 15 vitórias e 15 derrotas é o Fortaleza, que por enquanto tem 14 vitórias e 15 derrotas, mas tem uma partida para jogar ainda. Em décimo lugar, a Unifacisa se classificou para os playoffs também, garantiu sua vaga com 14 vitórias e 16 derrotas, assim como o Pato Basquete em 11º com 12 vitórias e 18 derrotas. E a última equipe em fase de classificação para os playoffs é o Caxias do Sul, com 9 vitórias e 21 derrotas, eles conseguiram pegar a última vaga aí. E as 4 equipes que não se classificaram para os playoffs são Pinheiros, em 13º, com 7 vitórias e 22 derrotas. A mesma campanha do Cerrado, que também tem 7 vitórias e 22 derrotas. As duas equipes têm uma partida para jogar ainda. Assim como o Campo Mourão, mas também tem um recorde um pouco abaixo deles, com 6 vitórias e 23 derrotas. Dependendo do resultado dos jogos do Pinheiros e do Cerrado, o Campo Mourão pode igualar essa marca, mas não pode passar e não faria diferença nenhuma, afinal não estão classificados aos playoffs. E por último, contra a temporada horrorosa, uma equipe muito tradicional no NBB, o Brasília terminou com 5 vitórias e 25 derrotas. E para você que não conhece o formato dos playoffs do NBB, é assim, os 4 primeiros colocados, eles vão direto para as quartas de finais. Do 5º ao 12º, eles disputam as oitavas de final. Normalmente, todas as fases são melhor de 5, mas esse ano, por conta da pandemia, os times votaram e as oitavas de final e as quartas de final, se eu não me engano, vou só conferir aqui, vão ser melhor de 3. Conferindo aqui, exatamente, as quartas de finais e as oitavas de finais vão ser melhor de 3. A semifinal e a final vai ser melhor de 5, como normalmente é. Então, nesse caso, o 5º colocado enfrenta o 12º, o 6º, o 11º, o 7º, o 10º e o 8º enfrenta o 9º. No momento, os confrontos são Bauru e Caxias, Pato Basquete e Corinthians, Franca e Unifacisa, Fortaleza e Mogi. Vocês querem explicar aí como é que vai funcionar a questão das sedes? Ou vocês querem que eu explique aqui? Tanto faz. Vou falar aqui então. As sedes das oitavas de final e das quartas de final serão na casa do 5º e do 6º, do 11º e do 12º serão na casa do líder, que foi o Flamengo. Então o Flamengo sediará no Rio de Janeiro, lá na Arena Olímpica, os jogos do Bauru e Caxias, Corinthians e Pato e as quartas de final. E o Franca e o Mogi e Fortaleza e Corinthians, não, me perdi aqui um minuto. Franca e Unifacisa e Fortaleza e Mogi se enfrentarão no ginásio do Minas, em Belo Horizonte, já que o Minas foi o 2º colocado, e o Minas também mandará seus jogos das quartas de final. Não mandará seus jogos da quarta de final, perdão. Ele mandará seus jogos da quarta de final no Rio de Janeiro, e o Flamengo mandará em Belo Horizonte. Caso as 4 equipes que chegaram direto para as quartas de finais, for Flamengo, Minas, São Paulo e Paulistano, se classifiquem para as semifinais, a sede vai ser a sede da final e da semifinal
vai ser na casa do melhor colocado. No caso, se o Flamengo passar, vai ser no Flamengo, se o Minas passar, vai ser na casa do Minas, se São Paulo passar, vai ser na casa do São Paulo, e se o Paulistano passar e nenhum dos outros 3 passarem, obviamente, vai ser na casa do Paulistano. Então, provavelmente vai ser na casa do Flamengo, porque é o favorito. E falando em favorito, eu quero que vocês façam uma análise da temporada agora. O que vocês acharam? O que surpreendeu vocês? Quem vocês acharam que foi bem? Quem vocês acharam que foi mal? E depois a gente conversa mais sobre os playoffs. Então, quem quiser começar aí falando, pode falar. Quer começar, Igão? Pode ser. Então, cara, essa temporada, o que mais me surpreendeu foi a campanha do Paulistano de longe. É uma surpresa muito grande que eu tive, positiva. E uma surpresa negativa que eu tive foi a campanha do Franca. Apesar da 7ª colocação não ser uma coisa lastimável, eu esperava muito mais dessa equipe do Franca. Mas desde o início a gente já sabia que seria uma temporada difícil por causa de muitos jovens no elenco e muitas coisas. Mas uma coisa que eu queria falar sobre essa equipe do Paulistano foi como eles evoluíram nessa reta final do campeonato. O Paulistano ele ainda tem um jogo para jogar, mas ele está vindo de 8 vitórias seguidas e já está consolidado na 4ª colocação. E essa 4ª colocação eu tenho certeza que está deixando muitas mágoas aí no Bauru, no Corinthians e no Franca, que eram muito mais cotados para figurar nessa posição, que ele já leva direto para as quartas de finais. Então o Paulistano está se dando até ao luxo, inclusive, de poupar algum dos seus jogadores e focando nessas quartas de finais, que ele vai enfrentar aí alguns das equipes que vão fazer os confrontos de oitavas, né? Outra coisa que eu queria falar também, destacar nessa questão da temporada, é o quanto esse playoff de 12 times classificados acaba desqualificando um pouco o nível da liga. Por exemplo, eu acho muito injusto uma equipe como o Caxias, que teve um aproveitamento de 30% apenas, foram 9 vitórias e 21 derrotas, ir para um playoffs. Eu acho que esse sistema da NBB ele poderia muito bem ser um pouco diferente para meio que você premiar realmente os times que tiveram uma campanha ali melhor, né? Uma campanha de pelo menos 50% de aproveitamento. O mesmo vale para o Pato Basquete, apenas 40% de aproveitamento, foram 12 vitórias e 18 derrotas. E outra coisa que eu queria destacar é sobre o Corinthians. Para mim, o Corinthians é um dos principais pontos positivos dessa temporada, porque, como o Daniel já falou na introdução, eles foram um time extremamente prejudicado pelo Covid. São pelo menos 4 jogos que a equipe do Corinthians pode, assim, desconsiderar, porque, se eu não me engano, foram 2 WOs que o time nem jogou, e aí outras 2 partidas que a equipe entrou com 6, 7 jogadores, o que não é o ideal para uma partida profissional de basquete. E mesmo assim eles ficaram aí com uma campanha de 17 vitórias e 13 derrotas, com 56% de aproveitamento, sendo que dessas 13 derrotas, 4 foram na conta da NBB, né? Porque não era para ter acontecido. Então essa equipe do Corinthians poderia, num cenário aí imaginário, estar figurando naquela 4ª posição ali que o Paulistano está, visto que o Paulistano está com 21 vitórias, né? Então são pequenas coisas que a gente pode pegar e tirar dessa temporada do Corinthians, que foi uma temporada muito boa. Ô Gui, eu vou deixar você falar um pouco, depois eu completo a minha fala, senão vai ficar muito grande. Tá, não, e eu vou falar rapidinho também, como eu já disse, que eu não tô nem aguentando falar muita coisa, mas vamos lá, eu vou tentar fugir um pouquinho do que você disse, até pra gente não falar a mesma coisa, não ficar muito repetitivo. Eu concordo com seus pontos positivos, principalmente em relação ao Corinthians e o Paulistano. O Paulistano, de longe, também foi a minha principal surpresa positiva para essa temporada. É um time que a gente criticava muito por conta de só ter uma defesa boa e ofensivamente deixar a desejar. Mas até ofensivamente, nas últimas rodadas, o Paulistano tem surpreendido positivamente. Não é algo assombroso, não é estrondoso, mas é um dedinho de evolução e isso já é maravilhoso. Em relação aos meus destaques negativos, eu vou concordar com você em relação ao Franca, que eu acho que de longe é a surpresa mais negativa dessa temporada. A gente sabia que não brigaria por muita coisa, é verdade, mas alguns jogos pontuais fizeram com que a equipe não brigasse nem sequer por um top 4 nessa reta final de temporada. Foram alguns jogos muito abaixo da média, foram alguns jogos em que jogadores potencialmente inspirados talvez mudariam a partida, mas deixaram a desejar. Enfim, é um time que, na realidade, foi muito desequilibrado durante a temporada inteira. E isso tem que ser cobrado. E outra surpresa negativa para mim, mais 2, aliás. A primeira é o Brasília,
a gente já sabia que também seria uma temporada que não ia brigar por absolutamente nada, não ia ganhar absolutamente nada. Mas, cara, 5 vitórias e 25 derrotas para um time igual o Brasília não tem como não se decepcionar com isso. É a mesma coisa de você, não sei, você tá assistindo futebol, você torce pro Flamengo, por exemplo, você sabe que seu time não vai brigar por nada, mas o time termina o Campeonato Brasileiro em 20º e é rebaixado, com 2 vitórias o ano inteiro. Não tem como não se decepcionar com uma coisa dessa. E a minha terceira e última decepção, para finalizar, já que a gente gosta de vez em quando criticar a liga, é a NBB. Por ter feito um campeonato no meio de uma pandemia, por mais que se justifique em bases científicos, etc., tudo bem, eu não vou nem criticar isso. Eu vou criticar o modelo em como a liga tratou em alguns momentos times que tinham um surto de Covid. No caso do Corinthians, que o Daniel citou, por exemplo. Já é desumano você dar um WO para um time que está tendo um surto dentro dele, que essa doença pode até passar para algum familiar, pode acontecer alguma coisa mais grave ainda. E é mais desumano ainda você colocar esse time para jogar no meio de um surto, ainda com jogadores infectados, colocando em risco outros jogadores de outros times e fazendo uma coisa absurdamente desproporcional, que é você colocar 7 jogadores para correr numa quadra por 40 minutos e deixar eles se matarem. Isso é absurdo, desculpa, mas é uma vergonha isso nesse modelo e nesse tratamento contra a pandemia pela vida. Antes de você continuar, Igão, eu queria comentar o que vocês falaram aí. Eu concordo plenamente com tudo que o Guilherme falou sobre a pandemia aí. Acho que não tem nada a acrescentar, tudo que ele falou foi perfeito e define o meu pensamento também. A questão que você falou sobre a quantidade de classificados dos playoffs, eu concordo com você. Eu acho que não tem cabimento o Caxias ir com 30% que você falou, né? 30% de aproveitamento para os playoffs. Isso. Mas eu acho que a questão maior que a NBB faz isso é para ter um formato de oitavas de final. Não ter, que se fosse direto para as quartas, seriam apenas os 8 primeiros colocados. Isso seria apenas metade da liga. Eu acho que metade também é muito pouco para poder chegar à parte final. O ideal, pensando que são 16 times, seriam 10, que é um pouco a mais que a metade, mas ainda assim é menos do que tira, por exemplo, essas equipes que não mereciam ir. Mas o que eu penso que pode ser uma solução é fazer um sistema de play-in, como aconteceu este ano na NBA, que eu achei genial a ideia. Foi inspirada na bolha do ano passado, mas eu achei genial a ideia. Eu acho que poderia trazer isso para o Brasil de uma forma talvez um pouco diferente, mas na mesma ideia, para poder evitar que equipes com um recorde tão baixo classifiquem a fase final. E queria falar também sobre o Franca. O Franca, no início da temporada, a gente colocou ele como um dos favoritos, mas a gente pontuou o fato de que a equipe é muito jovem, que o Lucas Dias precisaria carregar e precisaria também dar ajuda dos garotos. O Lucas Dias fez uma temporada boa, não é decepcionante. Diferente da equipe do Franca, a temporada do Lucas Dias é boa. Só que os garotos eles não conseguiram assumir a responsabilidade que tem uma equipe como o Franca. O Franca que é a capital do basquete do Brasil. A cidade lá é conhecida por isso. Exatamente, tem até uma bola de basquete na própria bandeira da cidade, para vocês terem noção como o basquete é importante para Franca. Então eu acho que esse fator acabou pesando muito na temporada deles. E, cara, assim, se você planeja um time para poder ser campeão, você não pode deixar ele chegar a esse ponto. E é isso que o Franca estava disputando a Liga das Américas, disputando o NBB, disputando o Super 8. Começou bem, inclusive, a temporada. Eles passaram um bom período invictos, realmente. E depois caíram muito de produção e agora estão aí onde estão, né? E já afirma que não vão brigar por nada nesses playoffs, eles vão ser peso morto. Agora pode completar aí que você ia falar, Igão. Não, Então, pegando esse gancho que você falou aí do Lucas Dias, realmente a temporada dele não foi nada ruim. Inclusive, ele foi o líder de pontuação da temporada. Ele marcou aí seus 23,3 pontos de média, ficou em primeiro nesse quesito. E na eficiência também, ele foi o segundo. Ele perdeu apenas para o Jorginho, né? Diferente da NBA, a NBB tem esse placar da eficiência, que mostra muito também sobre o que rolou na temporada. Então, a temporada do Lucas Dias é realmente muito boa. Porém, a equipe do Franca, como um todo, precisaria de um pouco mais de ajuda, né? Mas acredito eu que contra a Unifacisa, eles vão conseguir passar, eles vão conseguir levar essa série de playoffs aí com alguma facilidade até. Até porque não vai ter muitos jogos, né? Uma melhor de 3, o time que ganhar 2 passa. E eu acredito que o Franca tem potencial para ganhar até as 2 primeiras logo.
Outra coisa que eu queria comentar é sobre a solidez dos 4 primeiros colocados. Flamengo, Minas, São Paulo e Paulistano. Eu acho que são realmente as equipes que mereciam estar nessas 4 primeiras colocações. O jogo não mentiu. E eu até trouxe uns dados aqui. Olha só, o Flamengo é o time que vem de 15 vitórias seguidas. É um time que não perde desde o dia 29 de dezembro. Então é muita coisa, é muito sólido. O time só perdeu 2 vezes no campeonato. E as outras 3 equipes que estão atrás, o Minas vem de 3 vitórias seguidas, o São Paulo vem de 6 vitórias seguidas e o Paulistano, como eu já disse antes, está aí com as suas 8 vitórias seguidas. Mais um ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho que vai pegar fogo nesses playoffs, até fazer um questionamento para vocês aí. Minas e Flamengo, que são as 2 primeiras equipes. Adivinha para... Calma. Adivinha para quem foi a última derrota dos 2? É o mesmo time comum. Pro Corinthians. Exatamente. Então, o Corinthians foi o time que pela última vez bateu as 2 primeiras colocadas da competição. Então, eu acho que isso é um ponto positivo para a gente pensar. O Corinthians vai pegar uma equipe do Pato Basquete que classificou em penúltimo ali, como eu disse, uma campanha fraca. Então, para mim, vai passar. E eu acho que é um time que pode botar fogo nesse quádruplo aí dessas 4 primeiras equipes. Com certeza, para mim, o Corinthians, além das equipes que a gente mais vem falando, eles vêm sim para superar toda essa questão e vai brigar forte. Só para adicionar o que você falou, Igão, o Flamengo ele vem de 15 vitórias seguidas do NBB, porque no total, contando Copa Super 8, Liga das Américas, eles vêm de 25 vitórias seguidas, isso é quase uma temporada inteira do NBB sem perder. Eles têm amanhã a final contra o Real Estelí da Liga das Américas, que dá vaga ao Mundial, e tem também os jogos o melhor de 3 das quartas de final. Então, se for para 3 jogos, eles podem chegar a 29 se classificarem. Mentira, não dá para chegar a 29, viajei, porque para chegar a 3 jogos eles têm que perder um. Eles têm que perder um. Então eu falei besteira aqui, mas é impressionante mesmo assim a vitória, a sequência de vitórias, é a maior da história do Flamengo. Superou do time do Neto também em 2014, foi um ano que teve o recorde do Bauru, teve o recorde do Flamengo também. Então é bem surpreendente realmente essa temporada que o Flamengo vem fazendo, e o Corinthians mais uma vez mostrando que se não fosse a sacanagem que a NBB fez com eles, brigariam lá no topo. O Corinthians foi uma equipe que a gente colocou que correria por fora das favoritas ao título, e realmente correu por fora, mas teve esse empecilho aí que acabou atrapalhando. Mas como você disse, eu acho que o Corinthians vai chegar para brigar com as equipes de frente lá. Pode não vai entrar como favorito, mas ele vai dar trabalho com certeza, e não vai ser uma coisa fácil, por exemplo, varrer eles não. Deixa eu só completar aqui rapidinho um ponto positivo que eu esqueci de citar, eu acho que ninguém citou, só não tô ficando muito louco. É o próprio São Paulo. A gente sabia que era um time qualificado, mas eu não imaginava durante a temporada inteira que a solidez fosse ser tão grande a ponto de ficar em terceiro lugar, e em algum momento da temporada a gente cogitar a possibilidade do São Paulo vencer até uma série contra o Flamengo. Óbvio que depois isso caiu por terra, a gente mudou totalmente o nosso posicionamento, mas esse ponto para mim é bem surpreendente. O que pega nesse time é que infelizmente só tem os 5 iniciais que são muito bons, liderados ali pelo Jorginho, pelo Chamel, pelo Bennett, enfim. É um time que tem os 5 iniciais muito bons, mas depois disso é aquilo tudo que a gente já falou umas 552 vezes nesse podcast. Pois é. Agora, eu só queria comentar uma coisa aqui também que foi interessante. Na semana passada, o Gui Deodato quebrou o recorde de pontos da temporada, que era do Lucas Dias. Ele tinha feito 38 pontos. O Gui Deodato contra o Fortaleza fez 39. Aí o Lucas Dias ficou sentido. Um dia depois foi lá e fez 41 pontos e bateu o seu recorde da carreira e o recorde da temporada, e voltou a ser o maior pontuador da temporada em uma partida, com 41 pontos na vitória contra o Cerrado. Achei bem interessante, e parece que ele ficou mordido com o feito do Gui Deodato, falando, não, eu sou o maior pontuador no NBB, e fez o que fez. Eu também acho que ele queria muito comprovar esse título de melhor pontuador dessa temporada. Mas falando em melhores jogadores, eu vou puxar um tópico surpresa para vocês aqui. Uhum. Conversa para MVP. E aí? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Lucas Dias, com certeza. Holloway.
Lucas Dias, Roller jogou muito. Vocês estão pensando em quem mais? Cara, eu fiz um top 3. Ah, Eu fiz um top 3 com Lucas Dias, Holloway e o Jorginho. É o meu top já 3. boa. E inclusive eu já tenho até o meu palpite todo embasado por estatísticas aqui também. Boa. Deixa eu ver, Lucas Dias. Já é uma boa. Penso talvez no Lucas Mariano também, jogou muito bem essa temporada. Do São Paulo também. Sim. Eu acho que seria esse. Isso mostra a força do Flamengo também, né? Só pra fazer um parênteses aqui. Porque maior temporada da história e sem sombra de dúvidas não tem ninguém correndo no MVP lá. Não tem ninguém que mereceu estar nessa briga, né? Isso aí, Guilherme. Eu tô pensando aqui, vocês falam do terceiro, eu acho que o mas tem a lesão dele, isso vai atrapalhar, mas eu acho que se ele não tivesse lesionado, o Alexi Borges estaria nessa disputa também. Mas agora, com a lesão, acho bem complicado mesmo. Então acho que fica entre esses três aí também. Mas é justo lembrar do Alexi Borges, porque antes da lesão ele tava realmente fazendo muita diferença na liga. Tava jogando demais. Mas então, na minha opinião, cara... Isso que eu ia perguntar? Pode ir? Pode ir, vai lá. A minha opinião é o que eu já venho batendo na tecla faz bastante tempo. Eu acho que o Jorginho vai levar esse MVP de novo. Porque, pra mim, ele é, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, humilde opinião, o cara que mais impacta o jogo sozinho. Né? Que faz o time do São Paulo, pra mim, estar naquela terceira colocação ali é muito por conta da existência do Jorginho em quadra. É um cara que as médias dele de pontuação não são tão altas, né? Ele fez 15 pontos por jogo nessa temporada, mas é um cara que ele é o terceiro melhor reboteiro, o terceiro melhor assistente, com 8 rebotes por jogo e 6 assistências por jogo, e na pontuação ele foi o sétimo melhor pontuador também. Além disso, ele é o primeiro em eficiência, ou seja, o cara que mais acerta menos erro, né? Que mais converte o famoso true shotting, que eles falam lá na NBA, que mais converte a eficiência, e é o único cara na temporada que fez um triple-double. E, na verdade, ele fez 5. E nenhum outro jogador fez nenhum. Então, isso pra mim mostra muita força assim, do cara em quadra. E eu acho que... Pingão travou. Pessoal que tá no chat aí, vocês podem falar se caiu a transmissão ou se foi os dois que caíram, eu tô sozinho aqui. Ih, então eu vou comentar aqui, né? E pra você, Elias, você tem alguma opinião aí, quem que foi o melhor atleta da temporada? Você tá travado aqui pra mim, mano. Tá me ouvindo ainda? Tô falando Figão, tá, gente? Bota fé. Ô, Daniel, você consegue me ouvir? Sim, agora tô te ouvindo, Igão. O meu computador, a internet dele caiu, eu entrei pelo 4G aqui. Do Guilherme também, deve ser a internet de vocês, qual que é a de você? A sua? Masternet. Ele voltou vocês dois aí. Mas é isso, eu tava conversando com o Elias aqui, tem que focar no vestibular mesmo, mais importante do que assistir esporte por enquanto. O Guilherme tá carregando aqui, não deu certo. A gente tá bem desconfigurado no layout aqui. Isso aí ainda, não tá, né? Tô. Continua comentando então o que você tava falando. Então, eu tava falando sobre o Jorginho, né? Até onde você me escutou? Só pra eu saber.
Até a parte de triplo-duplo. Não, eu tava logo no finalzinho. Acho que o Guilherme tá de volta. Voltou. Aí, show. Pô, eu achei que eu tinha caído, porque ficou 6-2 travados no mesmo momento e eu aqui. Eu falei, ué. Mas sabe qual que é o problema? É que eu tava ouvindo, tipo assim, pra mim o Igão travou, eu tava vendo seus movimentos, ouvindo você, e eu tava falando, você não tava me ouvindo. Você tá travadão aqui, travou pro Daniel mexer e escutando. Travou pro Elias também. Lógico, travou pro Elias, pô. É eu que tô transmitindo. Exato. Mas, galera, eu tava realmente terminando a minha fala sobre a minha defesa de por que o Jorginho é o MVP da temporada. E é isso que eu ia falar, essa questão do triplo-duplo a gente vê como uma forma de dominação mesmo do cara dentro de quadra. Para mim, o triplo-duplo mostra quanto ele pode ser completo em todas as funções dentro de um jogo de basquete. E ele ser o único cara que conseguiu fazer isso, né, chegar a 3 dígitos nos fundamentos aí de pontos, rebotes e assistências, que foi o que aconteceu com ele num jogo, e ele ter feito isso 5 vezes, e além disso ele também foi o líder de duplos-duplos no meio de tantos pivôs reboteiros que pegam 10 rebotes e fazem 10 pontos, ele também foi o líder com 14 duplos-duplos na temporada, ou seja, ele jogou 28 partidas, então ele fez 1 a cada 2 jogos. Mostra pra mim o quanto esse cara é completo. Então, pra mim, o Jorginho merece assim, o MVP da temporada. Eu acho que ele foi individualmente o melhor jogador da temporada. Pra você, Guilherme. Seguinte, eu acho que ele o MVP tá entre 2 pessoas e é entre o Jorginho e o Lucas Dias. Acho que vai acabar ficando entre esses 2. Mas concordo com o que o Igão disse. Tá? Acho que se o Jorginho for eleito MVP não é absurdo absolutamente nenhum. Porém, talvez a importância do Lucas Dias para o Franca seja maior do que a importância do Jorginho para o São Paulo. Porque no Franca o Lucas Dias joga sozinho. Querendo ou não, no São Paulo isso não acontece. E eu acho que pode ser que a quantidade de pontos que o Lucas Dias tem, ele tem 2 dos 3 maiores jogos com pontuações nessa temporada. E ele ser o líder na temporada inteira, pode ser que afete alguma coisa lá. Se eu tivesse que dar, eu daria pro Jorginho, porque eu acho que ele é mais completo. Mas pode ser que esses aspectos que eu citei pesem pro lado do Lucas Dias. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria junto com o Igão, ia no Jorginho, mas não seria também nenhum absurdo se o Lucas Dias fosse o MVP. Eu discordo de vocês dois, pra mim é Holloway MVP. O Ednei comentou aqui que mandou hashtag Jorginho MVP, então ele concorda com vocês. Mas eu acho que é o Holloway, porque o Fortaleza depende 100% do Holloway. O período que ele ficou fora por Covid, o Fortaleza perdeu todos os jogos. Ele também pontuou muito bem essa temporada, jogou muito bem. A gente comentou aqui diversas vezes. E pra mim, eu não sei se você está sabendo, mas a temporada do Fortaleza já acabou. O Holloway tá machucado, ele não joga mais essa temporada, então eles não tem mais time, eles não vão conseguir jogar os playoffs, não vão conseguir ganhar. Então, infelizmente, a temporada do Fortaleza acabou. Então, só pra ficar diferente, pra ficar cada um, eu vou mudar minha aposta, eu vou pro Lucas Dias, então aí fica cada um em um e é isso. Boa. No final das contas, quem ganhar, toma 2 socão de cada um. Não, sem socão, porque estamos na pandemia. Virtual. Virtual. A gente manda uma figurinha de soco. Cara, essa questão aí do Holloway tá machucado, pra mim quebrou um duelo que ia ser muito legal, que ia ser o Mogi e Fortaleza. Porque o Mogi teve... não é um time com aquele brilho todo, mas tem o Fúvio, né? O Fúvio que foi mais uma vez o líder de assistências da liga. Já é a 6ª vez que ele faz isso. E tem 13 temporadas do NBB, então, tipo, em metade das vezes que rolou o NBB, o Fúvio foi o líder de assistências. Então, eu acho que é um cara que, naquele sentido original da palavra de armador, a gente pode falar que, com certeza, talvez o melhor, mas um dos melhores armadores que a gente tem hoje. Contra a história do Brasil também. Com certeza. Contra o Fortaleza, que ia ter ali o Holloway, né, o Rachan, o Bright, o Matias, que foi o líder de rebotes da temporada, que também da equipe do Fortaleza. Então, eu acho que esse jogo do Mogi do Fortaleza, apesar de ser
dos times ali do meiozão de tabela, ele tinha tudo para ser um dos melhores, cara. Mas essa queda do Holloway, acho que para mim já bota um 2-0 na conta do Mogi, quartas de final, infelizmente. Falando nisso, Igor, vamos começar então, o que eu vou fazer aqui, eu tava planejando fazer essa formato com vocês, eu perguntar de cada duelo e depois ir seguindo para quartas de final, semifinal, para até a gente chegar em quem vai ser o campeão. Então, entre Mogi e Fortaleza, Igão, para você, Mogi 2-0. Isso, pode falar. Para você, Guilherme. Mogi, mas 2-1. Não vou nem falar tanto de como que vai ser, não, eu vou só quem vai passar mesmo. Mogi. Deixa eu só abrir o bloco de notas aqui. Franca e Unifacisa, quem que passa? Franca. Mogi, Franca. Pra mim também, o Mogi e o Franca, tá? Esqueci de falar. Tô só anotando aqui. Corinthians e Pato Basquete. Corinthians, 2-0. Tá meio difícil, né? Vou dar com tudo, então. Corinthians também. Corinthians, Mogi e Franca, por exemplo, passando, por enquanto. Bauru e Caxias, não preciso nem perguntar. Bauru, né? Todo mundo. Bauru. Então vamos para os confrontos de quarta de final. Flamengo e Mogi. Flamengo. Minas e Franca. Jogaço, hein? Jogaço. Minas. Minas. Você acha que Franca passa o Minas? Eu acho que o Franca passa do Minas. O Minas, nesse final de temporada, eu acho que tá muito inconstante, cara. E o Franca é uma equipe que vem crescendo, apesar do sétimo colocado. É só a gente olhar na própria da Champions League das Américas aí, tirando o Flamengo, o Minas e o São Paulo, que é as 3 melhores equipes da colocação do NBB, a quarta equipe brasileira que chegou lá nos classificados dos playoffs foi o Franca. Apesar de terem caído, eu acho que tem uma força ali para diferenciar também do Guilherme. Eu discordo, eu vou de Minas também. Para mim, o Minas passa do Franca, mas tudo bem. Cada um tem sua opinião, né? São Paulo e Corinthians, clássico. São Paulo. Guilherme? Tô querendo falar Corinthians, cara. São Paulo. Tô de São Paulo também. Paulistano e Bauru? Bauru. Porra, eu veio de Bauru também, mas eu vou de Paulistano agora só pra diferenciar. Então tá bom. Agora, Guilherme. Você colocou que o Flamengo passou no Mogi e o Bauru passou no Franca, do Paulistano, né? Então, Flamengo e Bauru semifinal, quem vai pra final? Flamengo. Então, Flamengo e Bauru, quem vai pra final? Flamengo. O meu é Flamengo e Paulistano, pra mim Flamengo vai pra final também. Igão, Franca e São Paulo, quem passa? São Paulo. Guilherme, Minas, São Paulo, quem passa? Minas. Pra mim, Minas também, pra mim final do NBB, Flamengo e Minas, e pro Igão, Flamengo e São Paulo. Quem que é campeão, Igão? Flamengo. Guilherme, Flamengo e Minas, quem é campeão? Sou mineiro, vou torcer pro Minas, mas infelizmente não, desculpa, torcedores do Flamengo, mas enfim, Flamengo. Flamengo também, então, apesar de... A única divergente foi no Bauru e Paulistano, apesar de eu achar que o Bauru vai passar. Eu fui de Paulistano e o Igão acha que o Franca vai eliminar o Minas, mas todos concordam que o Flamengo vai ser o campeão do NBB esse ano e eu, assim... com certeza o mais provável que vai acontecer, porque é a melhor equipe do continente. Pode até perder amanhã, inclusive eu queria comentar com você depois, mas para mim o Flamengo é a melhor equipe do continente, assim, disparado. Então o Flamengo campeão para nós três, vamos ver se isso vai concretizar. A gente vai comentar todas as rodadas dos playoffs aqui. Semana que vem a gente já está de volta para comentar. Mas eu queria falar aqui sobre amanhã. A final vai ser Flamengo e Real Estelí da Nicarágua. E a fase final da Liga das Américas está sendo lá no Nicarágua. Eu assisti o jogo fiz a cobertura, inclusive, no Twitter ontem,
do Minas e Real Estelio foi 96-93. E assim, a torcida dos caras faz muita diferença. Eles cantam no primeiro ao último segundo. A equipe, eu acho, inclusive, é mais fraca que a do Minas. Obviamente também é mais fraca que a do Flamengo. Só que, além do fator casa, o Flamengo está com 3 desfalques importantíssimos. O Olivinha provavelmente não vai jogar amanhã, está com uma lesão na perna. O Balbi está fora da temporada também por uma lesão, se eu não me engano, no joelho. Está fora da temporada e não joga mais. E o Chuzito também não joga mais a Champions League das Américas com uma lesão no dedo. Então o Flamengo tem esses 3 desfalques, os 3 são titulares. O Flamengo, até pro Balbi, ele contratou o Diego Figueiredo da Argentina, jogou há pouco tempo aí no Brasília. O Flamengo contratou ele para poder disputar, tá jogando bem até. Mas são fatores que podem complicar, apesar do Flamengo ser muito favorito acima do Real Estelio, tem esses fatores. Lá na Nicarágua, o presidente é negacionista, ele não tem restrição nenhuma à Covid, então o ginásio está ficando lotado mesmo nos jogos do Real Estelio, e isso vai fazer muita diferença amanhã. Eu acompanhando o jogo ontem, eu vi que os jogadores, eles puxam muito a torcida, toda hora eles estão chamando a torcida para jogar com eles, então isso aí é um detalhe que o Flamengo precisa ficar atento se quiser ganhar a Champions League das Américas. Lembrando aqui que o Flamengo, antes do início da temporada, perdeu para o Quimsa da Argentina, a final da Champions League das Américas, e também era favorito. O time do Flamengo já era mais forte que o do Quimsa, mas eles sentiram a pressão e não conseguiram. Então, dito isso, eu pergunto para vocês aí, vocês acham que o Flamengo ganha amanhã ou não? Primeiro, Igão, pode ir. Cara, 25 vitórias seguidas. Eu acho que ainda tem o Marquinhos pra jogar, sabe? Sim. Pra mim, é o cara decisivo. O resto do elenco do Flamengo não é ruim. Na verdade, é muito bom. A gente ainda tem aí Rafael Hetzheimer, Iago, outros caras que podem fazer essa diferença. O Figueiredo, que o Flamengo acabou contratando recentemente. Uma dúvida, Daniel, eles podem jogar o NBB? O Diego Figueiredo foi só para o Champions League das Américas. O contrato dele é só por esse período. Só para seus finais, inclusive. Entendi. Eu acho que o Flamengo vai levar. O Flamengo tá com uma sequência muito boa, cara. É o tipo de mentalidade vencedora, sabe? Para mim, acho que mesmo com esses desfalques, principalmente do Olivinha, para mim é o que mais vai pesar. Com certeza. Uhum. Mas eu acho que dá Flamengo. Vai ser aquele jogo apertado, mas vai dar Flamengo. Seguinte, eu acho que não dá Flamengo. Eu vi um pouco do jogo contra o Minas, do outro time. Qual que é o nome do outro time mesmo? Eu esqueci. Real Estelio. É isso aí. E, cara, eles em casa, a torcida deles faz uma diferença abissal. É uma coisa fora do comum, assim, pros padrões brasileiros e talvez sul-americanos de basquete. É uma coisa que não tem muito o que falar. Mas com esses desfalques eu acho que o Flamengo ainda é favorito, mas não é tanto. Vocês somos desfalques, vocês somos os caras que estarem jogando em casa, a torcida, a motivação que eles vão jogar com muito mais garra e vontade que se eles estivessem jogando no Brasil, por exemplo. E eu acho que isso numa final faz total diferença. Então eu acho que não dá Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha, principalmente pelo fato do Luque Martins estar jogando muito, o mexicano, que foi contratado pelo Flamengo no meio dessa temporada, ele está jogando muita bola, tá metendo muita bola de 3. E assistindo o jogo do Real Estelio, esse é um time muito rápido, isso é muito o Flamengo tem que ficar muito atento, que não pode errar no ataque. Cara, o Minas errava, ele já estava com 3 sozinhos na quadra de defesa do Minas para poder fazer o contra-ataque. O último quarto foi praticamente isso e lance livre. Só que eles não defendem tão bem, eles defendem forte, mas eles não conseguem, não acho que eles vão conseguir defender o time do Flamengo, que é um time que joga muito espaçado, muito rápido. Então eu acho que o Flamengo ele vai ganhar. E como o Igão disse, com certeza o desfalque que o Flamengo mais vai sentir é o Olivinha, até porque na temporada regular o Flamengo estava jogando com o Franco Balbi e o Julito Gonzalez como armador e armador. E para essas duas posições eles conseguiram contratar reposição, que foi o Diego Figueiredo, como eu disse, e o Luque Martins. O Luque Martins foi inclusive pro NBB, mas também está jogando muito bem mesmo na Champions League das Américas, então está meio que suprindo essa falta que o Chuzito está fazendo.
Agora, o Olivinha não tem ninguém, no basquete brasileiro, não tem ninguém que faça o que o Olivinha faz, do jeito que ele pega rebote, do jeito que ele vibra, é o deus da raça, como ele é conhecido pela torcida do Flamengo. Então ele, eu acho que vai ser o Flamengo mais incentivo, vai precisar muito do Marquinhos, como o Igão disse, mas eu acho que ainda assim dá Flamengo. E quem quiser acompanhar, vai passar no Dazan, mas dá para usar um VPN no Opera e ver pelo YouTube, se mudar sua localização para a Europa. E eu vou fazer a cobertura, tem que dar um miguezinho, né? E eu vou fazer a cobertura do jogo ao vivo no Twitter, para quem quiser acompanhar, @podcast3, está aí no layout, o Igão também falou no início. E esse episódio nosso vai chegando ao fim. Eu e o Igão colocamos o Flamengo como campeão da Champions League das Américas, e eu, o Igão e o Guilherme colocamos o Flamengo como campeão do NBB. Vamos ver quem acerta. Oi? Deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho, que era uma coisa que eu queria falar sobre as torcidas, mas eu esqueci. É coisa de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Enfim, tem uma coisa que eu acho que eu até comentei com um amigo meu que pesou bastante contra o Minas e que eu acho que pode pesar contra o Flamengo também. Querendo ou não, esses caras estão acostumados a jogar sem torcida. É uma coisa boa? Não é. Mas eles já estão vindo há uma temporada inteira jogando sem a presença dos torcedores por conta da pandemia. E aí entrar num caldeirão que pula o tempo inteiro, que canta o tempo inteiro, querendo ou não, também faz muita diferença. Então acho que é algo que, além só da presença do torcedor, já ser um algo a mais, esse não reconhecimento do campo, não estou falando da quadra, estou falando assim, do território inimigo, não é uma coisa que pode ser negativa para o Flamengo. Sem dúvidas, mas eu acho, por elenco, eu não tenho dúvidas que o do Flamengo é muito superior, mas eu concordo com você que esses fatores vão fazer muita diferença amanhã. E tem que ver como é que vai estar o psicológico dos jogadores do Flamengo para poder aguentar isso, né? Na minha opinião, tipo assim, eu concordo super com o que o Guilherme falou. Eu acho que a análise dele, o argumento dele pro Real Série ganhar é muito correto, porque realmente tudo que ele disse vai fazer muita diferença e vai pesar, e tem desfalque. Se o Flamengo não tivesse com nenhum desfalque, eu até cravaria assim com tranquilidade, dentro de torcida e tudo, que o Flamengo ganharia, mas realmente os desfalques... Ficou em choque, Léo? Realmente os desfalques que o Flamengo vai ter, acho que vai fazer muita diferença, mas no meu coração de analista do basquete, eu acho que o Flamengo vai ser campeão, entendeu? Tô vendo os símbolos de analista do basquete no seu peito aí. Nas canecas ali atrás. Mas então é isso, galera. Na semana que vem a gente vai estar voltando aí com os resultados, né? O resultado, na verdade, da Champions League das Américas. E vamos encerrando aqui o 16º episódio. Se vocês quiserem se despedir aí, fiquem à vontade. Quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Então caiu. Foi embora antes. Não, voltou. Vocês não sabem o que eu fiz, galera. Eu liguei o modo avião do notebook, sem querer. Boa, Gão, boa. Deixa eu me despedir logo aqui, então. O pessoal que acompanhou a gente aqui na live, muito obrigado pela companhia de vocês. Para quem tá ouvindo a gente no Spotify ou no YouTube em algum momento do seu dia, muito obrigado pela sua companhia também. Lembra de divulgar esse podcast para seus amigos, para que qualquer pessoa que goste de basquete acompanhe o basquete brasileiro. Dá essa força pra gente, que é muito importante. E Daniel, você tá com um bichinho de pelúcia na mão? Todo, meu irmão. Tá. Que bonitinho. Enfim, um abraço pra vocês. Obrigado, Igão, Daniel, pela companhia. E até semana que vem. Igão? Galera, então, um forte abraço aí. Muito obrigado quem assistiu, ouviu ou assistiu ao vivo a gente aí. Semana que vem a gente volta comentando esses placares aí dos playoffs. Vamos ver se a gente tá entendendo tudo ou se a gente não tá sabendo nada de NBB. E tenho certeza que o mais importante é que vai ser bem divertido esses playoffs, como sempre a melhor época do ano pro fã do basquetebol. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês, obrigado. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, que está aparecendo para você no canto inferior esquerdo aí da tela. Não vou me arriscar a apontar que lado é, mas não sei, não adianta. Aqui, ó. Obrigado aí, galera, mais uma vez, e até a próxima. Valeu. Então, valeu, pessoal. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou, o Elias e ao Ednei que comentaram aqui na live. Esse episódio logo menos está saindo no Spotify e no YouTube. E até a próxima, pessoal. Valeu!